Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com uma alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Peçamos neste momento a luz do Espírito Santo a nos iluminar para que esta palavra escutada e agora meditada caia no nosso coração e produza muitos frutos. Amém. Irmãos e irmãs, celebramos hoje a liturgia do 31º domingo do tempo comum. Estamos acompanhando a caminhada de Jesus rumo a Jerusalém. E o trecho que acabamos de escutar nos relata a última parada de Jesus antes de chegar em Jerusalém. E isto acontece na cidade de Jericó. Para que hoje nós compreendamos o Evangelho, é necessário que usemos uma lente que vai iluminar a nossa compreensão, e esta lente é a da misericórdia. O objetivo primeiro do Evangelho de hoje é de nos falar sobre a misericórdia de Deus, que chega até nós através do seu Filho Jesus. E esta temática, ela é muito cara, ela é muito importante para o evangelista Lucas. E o último versículo do texto de hoje nos dá a chave de leitura para a compreensão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Esta é a missão de Jesus: confiar a salvação do Pai a todos os seus filhos, inclusive aqueles que estão perdidos, porque esta salvação é para todos. Esta misericórdia do Senhor é para alcançar o coração de cada homem e de cada mulher em todos os tempos, em todo o período da história. Então agora nós vamos ao texto, porque ele tem hoje uma grande densidade teológica e um ensinamento muito profundo para dar a cada um de nós. Então, se você tem o Evangelho em mãos, eu te convido a tomar os versículos 1 e 2. Leiamos juntos. Naquele tempo,
Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores impostos e muito rico. Paremos aqui. Então, percebemos um Jesus romeiro, um Jesus que caminha no meio do seu povo. Já não temos mais aquela visão de Deus acima do povo, mas agora nós temos um Deus que caminha com o seu povo. Um Deus que está no nosso meio. E é muito interessante o que nós falamos antes da proclamação do Evangelho. O diácono, nos proclamando a palavra, nos disse: o Senhor esteja convosco. E o que vocês responderam? Um Deus que está no meio de nós. Você não está sozinho. Nós não estamos sozinhos. Ele caminha conosco. Ele vai ao nosso encontro. E foi isso que ele fez com Zaqueu, e é isso que ele quer fazer com cada um. A cidade de Jericó ficava a aproximadamente 35 quilômetros antes de Jerusalém. É uma cidade situada no Vale do Jordão. Logo, é uma cidade montanhosa, e para chegar até ela é um caminho cheio de curvas. E esta peregrinação que Jesus faz é para alcançar aqueles que estavam perdidos e que precisavam da sua salvação. Depois disso, chegando em Jericó, havia ali um homem chamado Zaqueu, e o texto nos dá duas características de quem era Zaqueu. A primeira, cobrador de impostos, e a segunda, um homem muito rico. Então nós precisamos entender essas duas características. Naquela época, a força política que dominava todo Israel era do Império Romano. E os cobradores de impostos, eles cobravam além daquilo que era estabelecido pelo Estado, logo roubavam. E roubando, diante da missão que exercia, ou seja, de cobrar impostos, o que acontecia? Eles ficavam muito ricos. Por isso que o texto nos situou de quem era Zaqueu. Nesta perspectiva, o povo do Antigo Testamento, os judeus que lá estavam, eles não se misturavam com os publicanos ou com os cobradores de impostos, porque eles eram considerados pecadores públicos. Roubam do povo, extorquem as pessoas mais pobres. E na visão judaica, o pecador público está contaminado, está impuro. Então, se eu chego perto dele, se eu tenho algum contato com ele, eu também me torno impuro. Zaqueu não era bem visto pelos judeus. Os judeus não se aproximavam dele. Pelo contrário, ele era excluído daquela comunidade por causa da sua profissão e por causa também da sua má conduta. Então vocês vão guardar esta informação, porque daqui a pouco nós vamos voltar nela. Mas mesmo sendo pecador, mesmo sendo ladrão, qual era o desejo deste homem chamado Zaqueu? Vamos no próximo versículo, versículo 4, versículo 3 na verdade. Leiamos juntos. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Paremos aqui. O Evangelho nos aponta uma realidade que muda todo este contexto. Este homem, pecador, publicano, cobrador de impostos, tinha um desejo
E qual era o desejo? Ver Jesus. Este ver do Evangelho, minha gente, não é apenas este ver dos olhos, como eu os vejo e vocês me veem. O ver do Evangelho tem uma profundidade maior, porque fala do desejo que habita o coração humano, que é o desejo de Deus. Aqui está o cerne deste desejo. Nós, criados à imagem e semelhança de Deus, temos o desejo de vê-lo, temos o desejo de experimentá-lo, de fazer uma experiência com Ele que é capaz de transformar a nossa vida. E o que hoje você deve pedir nesta Eucaristia? O desejo de ver Jesus. Não deixe com que a tibieza, as dificuldades, as situações adversas que estão à nossa volta abafem o desejo de querer ver Jesus. Mas vêm os impedimentos para aquele homem ver Jesus. Em primeiro lugar, uma grande multidão que estava caminhando atrás de Jesus. E o segundo impedimento, esse homem era muito baixinho, gente. Ele tinha uma baixa estatura, ele era pequeno. E se a multidão era muito grande, Jesus iria passar, ele no meio da multidão não seria capaz de vê-lo. E às vezes Jesus também não seria capaz de vê-lo. Vamos aproximar esse trecho do Evangelho da nossa vida e da nossa realidade? Quais são os empecilhos que hoje eu tenho para ver Jesus? Pense nisso por um instante. Quais são as dificuldades que também estão à minha volta e que de repente me impedem de ver Jesus? Depois, aquele homem era baixo. E agora nós podemos entender esta baixeza não só a nível do tamanho do corpo físico do homem, chamado Zaqueu. Como o Evangelho é sempre uma palavra viva e atual, devemos nos questionar: qual hoje também é a minha baixeza? Qual é a sua baixeza? Vamos ver o que Zaqueu faz. Tendo o desejo de ver Jesus, mas ao mesmo tempo sendo impedido, porque tinha grande multidão e porque ele era baixo. Versículo 4, pegue aí no texto, leiamos juntos. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Olha que interessante. Aquele homem tem pressa de ver Jesus. Ele não se acomoda se justificando na multidão. É gente demais e eu não vou ter chance de ver Jesus. Eu sou muito baixo. Olha quantas pessoas altas na minha frente. Então o jeito é ficar aqui mesmo onde eu estou. Esta não foi a conduta de Zaqueu. E o Evangelho de hoje deve nos auxiliar num caminho de reflexão quando eu utilizo os empecilhos que estão à minha volta para justificar a minha conduta. Isto não é válido mais diante do Evangelho. Porque existe uma força que nos alcança para que nós sejamos capazes de superarmos os obstáculos e dificuldades que estão à nossa volta. Aquele homem teve pressa, aquele homem saiu correndo,
aquele homem subiu numa figueira porque ele desejava ver Jesus. A figueira, minha gente, é uma árvore muito comum da Terra Santa. Ela é frondosa, chega de 10 a 12 metros de altura. O figo é uma fruta muito saborosa e os seus galhos são baixos. Por mais que ela cresça e fique muito grande, ela tem galhos já na parte baixa do caule. E foi isso que facilitou para Zaqueu, porque ele sendo baixinho, se os galhos da árvore fossem lá em cima, ele não daria conta de subir. Então, sendo os galhos baixos, facilitou esta subida. E ao mesmo tempo, Zaqueu não teve medo da hostilidade, porque ele era um homem conhecido. Ele era chefe dos cobradores de impostos. Ele era um homem muito rico. E vocês imaginem as pessoas que conheciam Zaqueu, vendo aquele homem subido numa árvore. Por que provocar vocês a esta reflexão? Porque muitas vezes nós também temos medo daquilo que o outro vai falar sobre mim, no caminho que eu faço para ver Jesus. E de repente as críticas que o outro pode fazer do meu caminho vai me impedir de caminhar. Não se permita ser limitado, ser limitada diante da posição alheia. Mas tome a decisão como Zaqueu, tenha pressa de ir ao encontro de Jesus. Não se legitime, não se acomode com a multidão e com a baixeza, mas se for preciso subir na figueira, suba. Olha como o evangelho é atual, olha como esta palavra tem uma novidade também para cada um nesta manhã de domingo. E foi isso que Zaqueu fez. Agora chega Jesus. Agora é a melhor parte do evangelho. Voltemos ao texto, no versículo 5. Olha o que está escrito lá. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje eu devo ficar na tua casa. 3 atitudes de Jesus. Ele chegou, primeira. Ele olhou para cima, segunda. E ele disse, terceira. Estas 3 atitudes de Jesus possuem uma força muito grande. A primeira atitude é da empatia, é de aproximar, é de chegar, é de ficar perto. Porque enquanto os judeus falavam que Zaqueu era um pecador, era um ladrão, era um publicano, era um impuro, Jesus toma a decisão de se aproximar. E é desta empatia que hoje nós precisamos numa sociedade tão polarizada como a nossa em todos os sentidos. Que de repente nos convence que o outro é o nosso inimigo. E Jesus agora nos dá um novo critério, o outro é o nosso irmão. Não tenhamos medo de aproximar, de chegar perto. Peçamos a empatia de Jesus, que é capaz de nos aproximar dos outros, e não mais de nos dividir, de nos separar. Chegando perto, Jesus olha para cima. O olhar do cristão, mesmo que ele enfrente muitas dificuldades, não é um olhar para baixo. Porque nós temos um horizonte que nos remete para o alto, que nos remete para cima.
Jesus não só olhou para o alto porque Zaqueu estava sob uma árvore, mas Jesus olha para o alto para alargar também a visão de Zaqueu, que precisava ser uma visão do céu, uma visão do alto. E hoje nós vamos pedir nesta missa que Jesus levante a nossa cabeça e nos ajude a olhar para onde? Para o alto, para cima, para Deus. De onde vem o nosso socorro, de onde vem a nossa força, de onde vem a sabedoria que precisamos a cada dia da nossa vida. E agora Jesus vai falar com ele. É a força desta palavra que transforma a vida daquele homem. O que Jesus disse a ele? Em primeiro lugar, o chama pelo nome. Enquanto os demais o chamavam de pecador, Jesus o chama de Zaqueu. E por que Jesus o chama pelo nome? Porque o nome diz respeito à pessoalidade, à individualidade, à dignidade que a pessoa humana tem. Jesus não nos olha diante daquilo que de repente até mesmo nós fomos convencidos, que é a lente da fraqueza, do pecado, da debilidade. Mas Jesus nos olha com um olhar de misericórdia. A chave de leitura para a compreensão do Evangelho de Lucas é a misericórdia. E Jesus olha para aquele homem na totalidade de quem ele é, e não apenas na sua fragilidade ou no seu pecado, mesmo que o pecado exista. Mas uma pessoa é sempre maior do que o seu pecado. Uma pessoa é sempre maior do que a sua fragilidade. E é necessário que você compreenda isso. Porque de repente eu acho que a minha vida reduz na minha fraqueza. Eu acho que eu sou aquilo que o meu pecado me faz fazer. Não, você é muito maior do que qualquer fragilidade ou do que qualquer pecado que você experimente. E é no encontro com Jesus que nós tomamos esta consciência. Ele o chama pelo nome Zaqueu. E ao mesmo tempo dá a ele um comando: desce depressa. Esse movimento de descida, minha gente, não era apenas do galho de cima da árvore para o chão onde estava Jesus. Mas este movimento de descida era uma descida interior. Zaqueu, para mudar de vida, deveria descer ao mais profundo da sua alma, deveria descer aos abismos do seu coração. E hoje Jesus te convida: desça ao mais profundo da tua alma, volte às tuas raízes. E este convite de descer depressa tem uma finalidade: devo ficar na tua casa. Esse Deus romeiro que caminha, que está no meio do seu povo, tem uma finalidade. E qual é esta finalidade? Habitar não só a casa, mas habitar o coração. Jesus queria uma nova morada para ele. E qual seria esta morada? A casa interior de Zaqueu. E hoje Jesus precisa da sua morada. Ele se faz peregrino, desabitado, não tem aonde ficar. Lembra do evangelho da noite de Natal? O menino nasceu e não tinha aonde ficar, logo foi colocado no meio dos animais. Por que este Deus é desabitado? Porque Ele escolhe o coração humano para ser a sua habitação. Portanto, o Evangelho hoje te questiona: o seu coração é morada de Jesus? Pense nisso. Vamos agora ao texto, versículos 6, 7 e 8. Leiamos juntos. Ele,
desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Como é que é a atitude de Zaqueu quando Jesus fala com ele? De obediência. Ele desceu depressa. Jesus tinha pressa do coração de Zaqueu para se tornar a sua habitação. E Zaqueu tinha pressa por encontrar Jesus. A via da fé é sempre uma via de mão dupla. É Jesus que caminha como romeiro ao encontro de Zaqueu, mas é Zaqueu que vai ao encontro de Jesus e que deseja encontrá-lo. É necessário que nós também compreendamos que a fé não é uma via de mão única, mas é uma via de mão dupla, que precisa de reciprocidade, de abertura, de acolhida. E ao mesmo tempo pede de nós uma pressa. Aqui no Goiás nós temos o ditado de cozinhar o galo, já ouviram falar? O galo tem a carne dura, então quando você vai fazer um galo, ou você gasta muito gás, ou você gasta muita lenha, não é verdade? Porque demora. E de repente no caminho de fé, nós ficamos cozinhando o galo. É amanhã, é semana que vem, é ano que vem, é quando eu der, é quando eu puder. E o Evangelho nos disse que Zaqueu desceu depressa, porque Jesus disse para ele: desce depressa. Peça hoje a pressa de Jesus na sua vida. Não queira mais continuar cozinhando o galo, mas tenha pressa por Jesus. E diante disso, Zaqueu ficou cheio de alegria. Zaqueu recebeu Jesus com alegria. Não se concebe um cristão que experimenta o amor de Jesus na sua vida com cara amarrada, com beiço grande para fora, com testa franzida, como muitas vezes encontramos hoje os cristãos cabisbaixo, aquela cara amarela, uma fisionomia fechada. A graça de Jesus que alcança a vida da pessoa dá a ela alegria. Papa Francisco diz: não pode anunciar Jesus com cara de cemitério, gente. Por quê? Porque a experiência que a gente faz com Ele nos renova interiormente e nos devolve a alegria mesmo passando pelas dificuldades. Você hoje é destinatário especial desta alegria. Assim foi com Zaqueu, assim é também com você. E naquele momento, qual foi a atitude da multidão que estava ao lado de Jesus? A multidão começou a murmurar. Graças a Deus aqui em Senador Canedo ninguém murmura, mas em outros lugares que a gente passa, houve muita murmuração. Vocês sabem qual era o motivo da murmuração? A bondade de Jesus. Porque os judeus consideravam Zaqueu impuro, era pecador, como eu expliquei no início. Então, sendo ele um impuro, Jesus se aproximando dele é também um falso profeta. Porque se fosse um verdadeiro profeta, que seguisse as nossas normas religiosas, nunca encontraria, muito menos hospedaria na casa de um pecador. Este era o legalismo religioso. E como o evangelho é atual, porque hoje esse legalismo religioso nos maltrata ainda.
Quando nós rotulamos o outro como pecador, como impuro, que não é digno de mim, que não é digno da igreja, que não é digno dos sacramentos, que não é digno daquilo. E a bondade de Jesus vai além disso tudo e alcança a vida da pessoa. Portanto, todas as vezes que você começar a murmurar, lembre do evangelho de hoje e permita que ele te eduque. Permita que ele adestre a sua língua. Permita com que ele converta o seu coração e o seu modo de pensar e, consequentemente, o seu jeito de agir. Jesus não olha aquele homem pela lente do seu pecado, mas Jesus olha aquele homem pela lente da misericórdia. Depois de toda a multidão ficar ali, rotulando, criticando, murmurando, ele é um pecador, Jesus foi hospedar na casa dele, vem a atitude de Zaqueu. Zaqueu fica de pé. Zaqueu fica de pé por quê? Por mérito próprio? Não. Pela graça especial que ele recebe no encontro com Jesus, a sua vida muda. E mesmo com a sua baixeza, mesmo com a grande multidão, mesmo com o seu pecado, mesmo com os rótulos que se colocavam nele, ele agora faz uma experiência que o transforma por inteiro e que o coloca de pé. Se você, meu irmão, minha irmã, quer ficar de pé, aqui está o caminho. Faça a experiência com Jesus como Zaqueu fez. E ele vai professar a sua fé, chamando Jesus de Senhor. O título Kyrios, do grego, traduzido para o português, Senhor, é o título mais completo que pode se dar à pessoa de Jesus. Porque neste título se resume todos os atributos de Jesus. É o Senhor, é o Salvador, é o Filho amado do Pai, é aquele que nos dá a vida eterna. Tudo isso sintetizado neste título, Kyrios, Senhor. E, consequentemente, esta experiência muda a sua atitude. Se eu roubei, eu devo devolver 4 vezes mais, acima da lei. A lei dizia que você tinha que devolver o que roubou. Zaqueu agora vai dizer, se eu roubei, eu vou devolver 4 vezes mais. Eu também vou ajudar os pobres. Os ricos são destinatários da graça de Jesus, tanto quanto os pobres. Mas qual é a nossa dificuldade? Muitas vezes procuramos o rico por aquilo que ele tem a oferecer, procuramos o rico pelo bolso dele, pelo dinheiro dele. E hoje o Evangelho diz, Jesus procura o rico para dar-lhe a salvação, e não para pedir o seu dinheiro. Como seria bom se nós tivéssemos esta consciência, inclusive para ajudar os nossos irmãos que têm mais condições financeiras, a ter essa dimensão da fraternidade, da solidariedade, que é capaz de se comover com a dor do outro e dizendo, eu tenho muito, eu posso colaborar com aqueles que nada têm. Olha a dimensão da fraternidade, da solidariedade, da partilha. Ajudá-los na experiência para que eles encontrem a salvação, que é muito maior do que eles têm no banco ou como posses. Então vamos ajudar uns aos outros nesta experiência que é de salvação sempre. Vamos fechar o texto? Versículos 9 e 10, os 2 últimos. Leiamos juntos. Jesus lhe disse, hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão.
Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. aonde Jesus entra, o que chega? A salvação. Você quer a salvação? Sim ou não? Então é necessário que Jesus entre no seu coração, no seu casamento, na sua família, no seu trabalho, na vida da nossa comunidade, porque somente Ele pode nos dar a salvação, e Ele tem esta salvação para todos. Nós muitas vezes limitamos, esse salva, esse não salva. Jesus diz, todos podem se salvar, desde que eles mudem de vida, desde que eles abram a porta, desde que eles permitam que eu hospede em suas vidas, em seus corações. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Esta é a missão de Jesus, procurar a ovelha perdida. Esta é a missão de Jesus, salvar cada homem e cada mulher. E muitas vezes os líderes religiosos, os pregadores inflamados, os canais que hoje estão em alta com tantas pregações, chegam com uma mensagem contrária à do Evangelho, dizendo, se você não for para a minha igreja, você vai para o inferno. Se você não seguir este código de moral do meu grupo, você não será salvo. Corra destes pregadores, fuja destes líderes religiosos, porque a missão de Jesus não é de condenar, não é de mandar para o inferno, mas a missão de Jesus é de procurar até encontrar, como encontrou Zaqueu, mesmo que seja em cima de uma árvore. A missão de Jesus não é de condenar, mas é de salvar, minha gente. E esta é a boa notícia para a nossa semana. O Senhor te procura sempre, o Senhor quer te salvar sempre. Este é o hoje de Deus para a nossa vida. Jesus disse a Zaqueu, hoje a salvação entrou nesta casa. E este hoje não é só do relógio do dia do mês, mas este hoje é o hoje da salvação. Então que neste domingo nós tenhamos a disponibilidade de Zaqueu para pedirmos e alcançarmos o que o Senhor tem para nós. Então vamos pedir isso? Pense por um instante, onde esse evangelho de hoje te tocou? Reflita por um instante, o que o evangelho de hoje disse para mim, que eu preciso para a minha vida? Convide então agora Jesus, como o Senhor entrou na casa de Zaqueu, hoje eu quero te convidar, Jesus, entra também na minha casa, entra na minha família, entra no meu casamento, entra no meu trabalho, onde hoje Jesus precisa habitar. Vai pedindo esta graça, como Ele transformou a vida de Zaqueu e deu a ele a salvação de Deus. Peça você também, eu quero a salvação de Deus para a minha vida. Eu quero a salvação de Deus para o meu casamento, para os meus filhos, no meu trabalho, na nossa comunidade. Mais do que condenar o outro, peça a salvação, porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Seu amor me alcançou, numa cruz me resgatou, no teu sangue me lavou, livre sou. O perdido encontrou,
tua graça me alcançou, meus pecados perdoou, livre sou. Eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador, teu amor me resgatou. Salvador, Salvador, tua cruz me salvou. Salvador, Salvador.